Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Allan Kardec virtual, a nossa página do Facebook. Vamos aguardando aqui enquanto os nossos irmãos vão entrando para participar da exposição doutrinária da noite de hoje. Então, meus irmãos, vamos dando início então à nossa transmissão doutrinária. Vamos lendo já uma página do Livro da Esperança para que nós possamos estar nos preparando para a prece, nos harmonizando para fazermos a nossa prece. Então, do Livro da Esperança pelo Espírito de Emmanuel. Ante o livre-arbítrio. Nada te admires do que te hajam dito ser preciso que nasças de novo. Jesus, isso está em João, capítulo 3, versículo 7. Não há, pois, dúvidas de que sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Surgem aqui e ali aqueles que negam o livre-arbítrio, alegando que a pessoa no mundo é tão independente quanto o pássaro no alçapão. E justificando a assertiva, mencionam a junção compulsória do espírito ao veículo carnal, os constrangimentos da parentela, as convenções sociais, as preocupações incessantes na preservação da energia corpórea, as imposições do trabalho e a obediência natural aos regulamentos constituídos para a garantia da ordem terrestre, esquecendo-se de que não há escola sem disciplina. Certamente, todos os patrimônios da civilização foram erigidos pelas criaturas que usaram a própria liberdade na exaltação do bem. No entanto, para fixar as realidades do livre-arbítrio, examinemos o reverso do quadro. Reflitamos, ainda que superficialmente, em nossos irmãos menos felizes para recordar-lhes a dolorosa lição. Pensemos no desencanto daqueles que amontoaram moedas por longo tempo, acumulando o suor dos semelhantes em louvor da própria avareza, e sentem a aproximação da morte, sem migalha de luz que lhes mitigue as aflições nas trevas. Imaginemos o suplício dos que trocaram veneráveis encargos por fantasiosos enganos, a despertarem no crepúsculo da existência, qual se fossem arremessados sem perceber a secura asfixiante de escabroso deserto. Ponderemos a tortura dos que abusaram da inteligência, reconhecendo à margem da sepultura os deprimentes resultados do desprezo com que espizinharam a dignidade humana. Consideremos o martírio dos que desvirtuaram a fé religiosa, anulando-se no isolamento improdutivo, ao repararem no término da estância terrestre que apenas disputaram a esterilidade do coração. Então, meus irmãos,
Nesse momento, então, vamos elevando os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre amado, e pedimos a Ele a proteção para que nós possamos desenvolver o estudo doutrinário da noite de hoje, para que possamos compreender melhor os ensinamentos que Ele nos deixou e possamos praticar, enfim, tudo o que Ele nos ensinou. Obrigado, Jesus, obrigado à espiritualidade que tem trabalhado incessantemente para nos manter unidos, mesmo que virtualmente, protegendo as nossas casas, amparando os nossos familiares, dando-nos subsídios para que sigamos na tarefa, trabalhando, amparando, servindo e levando a todos palavras de conforto, palavras de ânimo, palavras de refazimento. E que hoje, nessa noite, a doutrina possa se fazer presente na vida de cada um de nós, nos dando a sustentação necessária. Que assim seja. Desculpa, deu uma alergiazinha aqui. Então vamos lá, né, pessoal? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, obrigada pela presença virtual de vocês, pelo amparo, pelo apoio em todos os momentos de nossas vidas e principalmente agora que nós estamos passando por estes momentos onde a gente está afastado das pessoas que a gente ama, afastado da convivência com os amigos, mas com o pensamento e as ações voltadas para os ensinamentos da doutrina espírita, para o ensinamento de Jesus. Então, o tema proposto hoje para que nós possamos desenvolver vem nos falar sobre a reencarnação, né? Já escolhi essa leitura de início que está dentro do tema, né? Vem como sugestão de estudo para que a gente reflita sobre esse tema reencarnação e ressurreição. Então, que nós possamos entender que a cada reencarnação que nós temos o livre-arbítrio. E é o nosso livre-arbítrio que determina as nossas reencarnações. É o nosso livre-arbítrio que determina as nossas ações. É o nosso livre-arbítrio que vai determinar o tempo que nós vamos ter que passar no corpo físico, as provas que nós vamos ter que passar, porque todas as nossas ações enquanto encarnados, elas geram reações, e estas reações muitas vezes não são do nosso agrado, né? E nós culpamos Deus, nós culpamos os homens, a política, a ciência, nós culpamos a todos, mas todas as ações geradas no exercício do nosso livre-arbítrio, elas são de nossa responsabilidade e nós temos que responder por elas. Então, que nós possamos ser mais conscientes, que nós despertemos a nossa consciência para que nós possamos viver de uma forma mais tranquila, sem tantos problemas, sem tantas preocupações, tantas coisas a fazer, tantas discussões, tantas brigas, às vezes em família, no seio familiar, no trabalho, em todos os lugares onde nós estamos, nós somos o que representamos através dos nossos atos, das nossas palavras e daquilo que nós somos para as pessoas que nos rodeiam. Então, a ressurreição e a reencarnação, elas têm o mesmo significado, embora
muitos dizem que a ressurreição, ela fazia parte lá já dos dogmas judeus, né? Ela já fazia, a reencarnação, me perdoem, eu falei mal, a reencarnação já fazia parte lá dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição. Então, quando nós entendemos a ressurreição, ela vem já nos trazer essa ideia. Mas o espírito que se purifica, como Jesus, que já era um espírito puro e veio entre nós por um breve momento, e ele não tinha mais a necessidade de reencarnar, um espírito como Jesus, que não são muitos, não, que se tem conhecimento na atual existência, ele teve essa capacidade, né, de estar entre nós, e ele não teve mais essa necessidade de reencarnação. Então, atribuímos essa palavra ressurreição apenas a Jesus. Mas o significado para os judeus, o que eles chamavam de ressurreição, é o que para nós já é a reencarnação. E que é esse mecanismo divino de oportunidades de a cada dia nós nos tornarmos melhores. De a cada dia nós buscarmos escrever uma página nova na nossa vida. E trouxemos aqui uma passagem, então, para que nós possamos refletir, ali do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde no item 5 tem a historinha de Nicodemos, que fala assim: ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer o milagre que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: Como pode nascer um homem, já sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a voz, mas não sabe de onde ela vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: Como pode isso acontecer? Disse-lhe Jesus: Pois que és mestre em Israel e ignora estas coisas? Em verdade eu te digo que não dizemos senão o que sabemos, e só damos testemunhos do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando eu vos falar das coisas do céu? Então, o que Nicodemos fazia ali, naquele momento, era esclarecer com Jesus a respeito da reencarnação, da necessidade da reencarnação. Jesus estava ali como um enviado de Deus com a missão de instruir os homens. E Nicodemos assim pensava, sabendo que Jesus fazia prodígios. Ele reconhecia que ninguém poderia fazer aquilo tudo se não viesse em nome de Deus. Então, Nicodemos questiona a respeito da reencarnação
Quando Jesus fala que o homem tem que nascer de novo para se fazer se fazer evoluir, se fazer crescer, que não é apenas numa única existência que nós vamos conseguir melhorar as coisas que precisamos através da reforma íntima. Estamos ainda caminhando, tateando atrás da nossa evolução e não conseguiremos tudo de uma vez só. Assim como todos os dias nós levantamos e temos que iniciar um novo dia com a certeza de que estamos recebendo uma nova página para escrever naquele dia e tudo vai depender das nossas ações, o mesmo ocorre para o espírito quando deixa o corpo físico e faz o levantamento da sua existência, percebe os erros que cometeu, reconhece os acertos, reconhece o bem recebido de pessoas que sequer imaginava e reconhece que poderia ter feito muito mais do que fez no tempo que esteve aqui, que muito do seu tempo muitas vezes é desperdiçado com coisas fúteis, com coisas banais, com falta de perdão, né? E o homem, o espírito do homem, ele vai se dando conta dessas coisas e ele pede para voltar, ele pede para reencarnar, para seguir e caminhar e galgar mais um degrau para a sua evolução. Nesta passagem, Jesus fala que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Numa encarnação, muitas vezes nós temos que abandonar o homem velho e deixar que o homem novo renasça. Quase sempre isso se dá na nossa vida quando nós chegamos à maturidade, quando nós entramos na fase madura. Muitas vezes quando nós deixamos a casa dos nossos pais e que nós temos que enfrentar as dificuldades da vida, de autossustentar-se ou sustentar uma família, alimentar uma família, ser responsável por contas, por manutenção da vida familiar. Enfim, quando nós chegamos nessa fase, nós somos tomados muitas vezes de um cansaço muito grande, onde nós nos perguntamos se a vida seria só isso. E aí nós precisamos abandonar aquele ser muitas vezes irresponsável, que chegou até ali, aquele ser impetuoso, aquele ser voluntarioso, aquele ser que queria dominar o mundo, modificar o mundo, fazer tudo diferente que os pais faziam. E de repente nós nos damos conta na maturidade que nós realizamos as coisas exatamente como os nossos pais fizeram. E aí a gente olha para os nossos pais e eles estão envelhecendo. E aí nós vamos nos perguntando se a vida vale a pena e se nós vamos envelhecer como eles, por que nós estamos aqui? Para que nós estamos aqui? E dependendo da situação, muitas vezes nós nos desesperamos porque nós pensamos que nós não nascemos para essa vida, que nós nascemos para ser só felizes, para ter só as coisas boas de Deus e da vida. E aí vamos nos dando conta que precisamos crescer, que precisamos evoluir e que precisamos estar preparados para entender coisas que a materialidade não vai nos explicar. E aí nós começamos a nossa busca por Deus. Dessa vez nós não somos mais obrigados a ir ao culto religioso, à casa espírita, à catequese, né? Porque quando nós somos jovens, quando nós somos crianças, nós somos meio que empurrados a isso, né?
Nossos pais nos impõem a educação religiosa, nos determinando que nós temos que buscar ou a casa espírita, ou a catequese, ou enfim, a religião que o pai ou a mãe estiver seguindo, para que nós tenhamos a orientação de Deus. Mas na adolescência, na nossa infância, na nossa juventude, isso não é importante. Isso é um programa chato que os pais nos obrigam a fazer. Nós não temos vontade de fazer isso. E aí nós vamos meio que a rodo sendo empurrados para isso. Mas quando nós nos vemos donos do nosso destino verdadeiramente, adultos responsáveis pela manutenção familiar ou pessoal, nós nos desesperamos. Nós tememos não dar conta. Muitos de nós entramos em depressão, nos sentimos incapazes. Eu lembro que quando a minha filha nasceu, o meu maior desespero era ver ela tão pequena, dependendo de mim. E eu pensava assim, como eu vou dar conta de cuidar de uma criança? Eu não dou conta nem de mim, pois eu ainda era muito jovem. Mas as coisas vão se ajeitando. Quando nós temos boa vontade e temos família, temos pessoas que nos apoiam, as coisas vão se ajeitando. E todos os dias, por mais que a gente não acredite e por mais que a gente passe por quadros depressivos, com vontade de desistir de tudo, as coisas vão se renovando. E nós vamos escrevendo novas páginas todos os dias. Tudo depende do nosso livre-arbítrio diário, de como nós vamos conduzir a nossa existência. E aí, quando ao findar dessa jornada, nós fazemos o balanço mental de tudo que nós vivenciamos numa existência, nós mesmos sentimos a necessidade de retornar. Porque nós fomos criados simples e ignorantes por nosso Pai Criador. Mas todos nós fomos criados fadados à felicidade. Todos nós fomos criados para nos tornarmos seres de luz, seres conscientes, espiritualmente livres e conscientes da nossa existência espiritual. E nós só vamos nos dando conta disso à medida que nós vamos caminhando, à medida que nós vamos nos dedicando ao nosso crescimento pessoal, à medida que nós vamos buscando esse entendimento e esta força, né? Então, a reencarnação, ela vem como o segundo presente divino. Além do livre-arbítrio, nós recebemos o segundo presente divino, que é a reencarnação, que é a possibilidade de estar muitas vezes em várias experiências, em vários papéis diferentes, em várias situações diferentes, no lugar de muitas pessoas diferentes, para valorizarmos a nossa vida, a existência, e valorizarmos e aprendermos a nos respeitarmos como irmãos. Então, nós nascemos e renascemos com este objetivo do crescimento, da evolução. E aí nós vamos percebendo que os laços de família, eles não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam algumas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados, porque nós reencarnamos e desencarnamos, e muitas vezes, ao reencarnar novamente, nós recebemos por pais ou por filhos seres aos quais nós prejudicamos em outras vidas.
E apesar desse passado tão difícil, como nós recebemos a bênção do esquecimento ao reencarnar, nós vamos nos relacionando com pessoas com as quais numa existência a gente não conseguia nem mesmo se relacionar. E aí a gente fica mais perto dessa pessoa. E a gente é obrigado a conviver com essa pessoa. Alguns de nós tem lá no inconsciente uma recordação dessa convivência passada e sente muita dificuldade em conviver com determinadas pessoas da família. Mas os nossos vínculos espirituais familiares, eles vão se ampliando, eles vão se alargando, porque ao conviver com uma pessoa que eu não tenho muita afinidade, eu descubro algumas semelhanças, né? É como aquela história de um rei que determinou a uma princesa, né, que ela tinha muita dificuldade de conviver com o seu marido, com a sua sogra. Ela tinha muita dificuldade de conviver com a sogra. E ela foi pedir ao rei autorização para lhe dar veneno, porque para ela era muito difícil a convivência com a sogra. E aí o rei foi e disse sim para ela que daria a autorização, que ela teria autorização para dar veneno e acabar com a vida da sua sogra. Então ela ficou muito feliz, né? Mas aí o rei disse: para que isso aconteça, eu vou te dar uma tarefa. Você tem que cumprir essa tarefa com todo amor e carinho. Ao findar o tempo que eu vou te determinar, você vem aqui e eu vou te dar o veneno para você dar à sua sogra. E ela ficou feliz, né? Então o rei determinou que daquele dia em diante ela tinha que tratar a sogra com todo amor e com todo o respeito que ela pudesse. E que ela fizesse tudo que a sogra pedisse sem reclamar. Até as mínimas coisas. Por 6 meses. Apenas 6 meses. E depois de 6 meses passados, ela poderia ter, então, a liberação da morte da sua sogra. E aí, então, ela cumpriu o combinado, né? Ela passou a tratar bem a sogra, começou a conviver com ela, atender os seus mínimos desejos, tudo que a sogra queria fazer, ela fazia junto. E foi passando o tempo. E ela foi executando aquela tarefa com todo amor no coração, louca que chegasse o fim dos 6 meses, então para ela ter finalmente a licença real para matar a sogra e receber o veneno e não ser culpada disso porque ela tinha feito um pedido e fora lhe concedido. Ao final desse tempo, então, quando chegou o findar dos 6 meses, elas estavam amigas. A sogra já estava tão apegada a ela e ela, a sogra, que ela temeu muito o momento da morte. E aí, quando ela foi buscar o frasco, ela estava com dúvidas no coração. E aí ela pediu, né, pro rei que ela não queria mais matar a sogra, porque ela e a sogra já tinham ficado amigas. E aí o rei foi e disse para ela o seguinte: mas nós fizemos um trato, você deu a sua palavra e eu já fiz a liberação. Sendo pela sua mão ou não, ela vai desencarnar, ela vai partir, ela vai morrer.
Tome aqui o frasco, vá e dê-lhe a bebida, porque se não for pela sua mão, será pela mão de outra pessoa, porque a ordem já foi determinada. Se não acontecer por você, outro fato ocorrerá e ela virá à morte. E ela sofreu muito com isso. Sofreu muito com isso e decidiu então que ela levaria a cabo a sua decisão. Foi, fez o chá e deu à sua sogra para que ela bebesse. A sogra bebeu e não desencarnou, não morreu. E ela, muito assustada com o acontecido, ela foi e voltou correndo e perguntou ao rei: meu Deus, e agora? Eu dei com todo o amor do mundo, porque eu não quero que outra pessoa ou outra coisa aconteça com ela, eu não quero que nada de mal lhe aconteça. E ela, então, desesperada, volta lá e o rei diz: não, você fez o que combinou, mas o seu amor mudou o veneno em doce mel. Então o que você colocou na bebida não era mais veneno. O seu amor transformou em mel. Então isso fica para que nós pensemos um pouco a respeito de o que nós vamos colocando na nossa bebida, na nossa vida, todos os dias. Se nós decidimos colocar veneno ou mel. Se nós optamos todos os dias, quando nós escrevemos a nova página da nossa vida, se nós conseguimos fazer com que o veneno não haja na nossa vida e que nós fiquemos apenas com o mel. Será que nós podemos transformar isso com o nosso pensamento, com as nossas atitudes, com a vontade de mudar? Pensemos nisso. Vamos perceber que a nossa reencarnação é um presente divino, que vem nos trazer a paz, que vem nos trazer amor, que vem nos trazer dissabores muitas vezes. Ao nosso convívio vem todas as experiências as quais nós precisamos para viver, para vencer e para evoluir. E se nós reprovamos, nós vamos ter que voltar e viver com aquelas experiências talvez em condições mais difíceis. Então o caminho é amar, é fazer com amor. Mesmo que seja difícil, vamos tentar fazer com amor. Todos os dias é difícil. Todos os dias seremos testados, todos os dias seremos cobrados, todos os dias nós teremos que pensar muito bem a respeito de qual será a nossa escolha naquele dia. E que nós possamos sempre escolher pelo mel, para que tornemos a nossa vida mais doce, mais fácil de ser vivida. Então, com esta reflexão da noite de hoje, eu deixo ao cargo de vocês que pensem: como está a sua encarnação? Você quer reencarnar novamente? Quantas vezes você quer reencarnar? Existem pessoas difíceis na sua vida? Elas incomodam muito? Elas voltarão para a sua vida se você não souber amá-las e perdoá-las nesse momento. Quanto mais nós vamos adiando os nossos compromissos, mais difíceis eles ficam. Então, que nós busquemos o entendimento e a força para que nós nos libertemos de termos que fazer isso muitas vezes. Porque para Deus não há limite.
Para o amor divino não há limite. E Ele nos ama. Ele nos quer ao lado dele, perfeitos, puros, saudáveis, sem ódio no coração, sem rancor, sem dissensões. E nós só vamos alcançar isto se nós cumprirmos o que Ele nos pede para esta vida. O tempo que nós vamos demorar depende das nossas ações. Então, que Jesus possa estar ao nosso lado, sempre orientando e nos dando o amparo através dessa espiritualidade maravilhosa, os nossos anjos guardiões que estão sempre ao nosso lado, nos dando amparo, força e disposição. Então vamos encerrando por aqui a nossa reflexão de hoje e vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, aos benfeitores espirituais, aos médicos do espaço, a todos que estão trabalhando nos hospitais, nas casas de repouso, nas casas de recuperação, que todos possam ser tocados por este amor. A todos que estão sendo notificados, portadores desta doença que veio para nos fazer olhar para dentro de nós e nos desvincularmos do nosso egoísmo, nós pedimos a proteção divina, a proteção do nosso Pai, a proteção da nossa Mãe Maria, a proteção dos anjos guardiões de cada um, e que Jesus permaneça ao nosso lado, fortalecendo, amparando e nos dando condições para seguirmos adiante. Que assim seja. Muito obrigada. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, que tenham todos uma semana abençoada, tranquila, e que ao findar dessa semana, no domingo que vem, todos possam estar novamente acompanhando a transmissão da palestra virtual do Centro Espírita Allan Kardec. Boa noite.